Olá, príncipes e princesas, tudo bom com vocês? E aí, como estão indo? Estão conseguindo fazer as atividades? Estão conseguindo acompanhar as aulas? E nesse feriado agora, dessa semana, e aí, deu para aproveitar bastante? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Gente, nas aulas anteriores, né, nós falamos sobre células. Estão lembrados, né? Célula é a unidade estrutural do nosso corpo, né, do corpo dos seres vivos. Mas não é só estrutura, né? Ela também desempenha funções. Nesta semana, agora, nós falaremos de um tipo específico de célula, que são os neurônios. Vocês já ouviram falar? Então, vamos conhecer o sistema nervoso. Em nosso livro, ele fica na página 132. Daí, nós seguiremos até a 135. Então, vamos lá. O sistema nervoso. Aí na página 132 do nosso livro. Olha a imagem, né? Bruna Costa Alexandre, mesa tenista brasileira nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, no Rio de Janeiro, né, em 2016. A Olimpíada Paralímpica, quando quem participa são atletas que têm alguma deficiência, né? Pela imagem a gente percebe que ela não tem um braço. Então, são cadeirantes, né? Ou não tem um braço, não tem uma perna, ou são cegos. São pessoas assim que participam dos Jogos Paralímpicos. O tênis de mesa é um esporte que exige muita concentração. Durante o jogo, é necessário criar estratégias e ser ágil para não errar e ainda atacar o adversário. Você já brincou de tênis de mesa aí? Já jogou? A jogadora vê a bola vindo em sua direção e deve decidir rapidamente o que fazer, ajustando o melhor golpe. Todas essas ações acontecem porque o sistema nervoso da jogadora recebe as informações dos órgãos dos sentidos e organiza-as para comandar as reações. O sistema nervoso coordena nossas ações e reações e regula nossa interação com o ambiente. Ele atua, por exemplo, quando sentimos prazer ao comer uma fruta, durante o raciocínio para resolver um problema matemático, ou em uma aula de música, na qual aprendemos a tocar um instrumento, ou na escolha do momento certo para atravessar a rua. Então, tá vendo como ele atua bastante? Além de receber e interpretar as informações provenientes do ambiente e de comandar nossas reações, o sistema nervoso, com o sistema endócrino, ele coordena os demais sistemas do corpo. Gente, nós vimos assim, que o nosso corpo é formado por células. As células se agrupam e formam tecidos. Aí agora os tecidos formam os órgãos. Forma a pele, forma coração, forma pulmão, forma ossos, forma todos os órgãos do nosso corpo. Esses órgãos também, eles atuam em conjunto, eles não trabalham sozinhos. E os sistemas são conjuntos de órgãos, né, que desempenham determinada função do nosso corpo, né, determinada função do nosso organismo. Não quer dizer que um órgão não participe de outro sistema. Pode ter, né, o órgão participando de mais de um sistema. Mas, de uma forma geral, vocês devem entender isso. As células se agrupam e formam tecidos, os tecidos formam os órgãos e os conjuntos de órgãos formam sistemas. Nesse caso, nós vamos falar do sistema nervoso. Nesse momento. Aí vamos lá. Os neurônios e o impulso nervoso. Imagine todas as reações desencadeadas no corpo de uma pessoa que escuta a frase: o almoço está servido. E aí, o que é que você sente quando ouve essa frase, né? O almoço está servido. A mensagem chega às orelhas e é transmitida ao sistema nervoso, que analisa informações e comanda uma série de ações. Aí você imagina aí, qual a sequência, né, de ações. Lavar as mãos antes de sentar à mesa, servir-se, mastigar, saborear a comida, conversar com as pessoas ao redor. São algumas das ações, né, que a gente faz. Olha aí a imagem. Todas as reações descritas acima são comandadas pelo sistema nervoso a partir de mensagens conduzidas pelos neurônios. E o que são neurônios?
que são as principais células desse sistema. Olha aqui um detalhe de um neurônio, gente, no encéfalo. Olha aí como ele é bonitinho. Tem uma cauda, né? Vamos identificar a estrutura, os dendritos, o corpo celular, né? Lembram lá da estrutura de membrana, citoplasma e núcleo? Então tá aqui, né? O axônio e células envolvendo o axônio. Há uma região do neurônio, que é o corpo celular, olha aqui, onde se localizam o núcleo e boa parte do citoplasma. Do corpo celular saem dois tipos de prolongamento. Os dendritos, né, que são esses aqui, tipo as ramificações, né, e o axônio, que é tipo essa cauda. Observe do lugar de onde vem o encéfalo, né, aqui, ó, essa parte. Encéfalo, a medula espinal, olha aí, né, que fica na nossa coluna, ó, acompanhando, e os nervos espalhados aí pelo corpo. Quando o neurônio recebe um estímulo vindo de algum órgão dos sentidos, dos olhos, né? Estão lembrados quais são os órgãos dos sentidos, né? Olho, orelha, nariz, a língua, não é? O que mais? A pele, são alguns órgãos dos sentidos. Quando ele recebe estímulo vindo de alguns desses órgãos, né, dos olhos, das orelhas ou da pele, por exemplo, ocorrem mudanças que percorrem rapidamente nas partes dos neurônios. Os dendritos, o corpo celular e o axônio, formando o que chamamos impulso nervoso. Então, vamos observar aqui a estrutura. Representação de um impulso nervoso passando por 3 neurônios, desde um órgão do sentido até o músculo ou uma glândula. Então, vamos lá. Aqui é o órgão do sentido, né? Vai chegar daqui dele. Aí o neurônio, o sentido de impulso nervoso, transmitindo, né, informação aos neurônios. Sentido do impulso nervoso, células envolvendo o axônio. Músculo ou glândula. É o percurso. O impulso nervoso pode ser transmitido de um neurônio para outro, ou para músculos ou glândulas, fazendo o músculo se contrair para realizar um movimento, ou fazendo a glândula eliminar um produto, que seria uma secreção. Quando o impulso nervoso chega à ponta de um axônio, certas substâncias chamadas mediadores químicos ou neurotransmissores estimulam outro neurônio, que passa a conduzir um novo impulso nervoso. Dessa forma, o impulso passa de um neurônio a outro muito rapidamente. Leva cerca de 1 milésimo de segundo. A região de aproximação entre dois neurônios é chamada de sinapse. É pela sinapse que os impulsos passam de um neurônio para outro. Os cientistas descobriram que muitas alterações do sistema nervoso, a quantidade dos neurotransmissores fica alterada. Essas alterações também podem ser provocadas pelo consumo habitual de substâncias psicoativas, como você vai ver adiante. Agora vamos conhecer um pouquinho da organização, né, do sistema nervoso. Quais são, né, o que forma o sistema nervoso? As mensagens recebidas pelos órgãos dos sentidos são levadas por nervos ao sistema nervoso central. E que sistema é esse? Sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, que é o cérebro, é uma parte do encéfalo, e pela medula espinal, ou espinhal. O sistema nervoso central são feitas conexões entre os neurônios e através dos nervos, formados por prolongamentos dos neurônios, né, dendritos ou axônios, são enviadas mensagens aos músculos ou glândulas. O conjunto de nervos que recebe mensagem e conduz as respostas é chamado de sistema nervoso periférico. Então, a gente já está percebendo aí que o sistema nervoso, ele pode ser classificado em duas formas, né? O sistema nervoso central e o periférico. Então, vamos conhecer melhor o que é o sistema nervoso central, né? A gente já viu que é o encéfalo e medula espinal. Vamos conhecer melhor, a começar pelo encéfalo. O encéfalo, memória,
emoções, sede, fome, linguagem, inteligência, controle sobre boa parte do que fazemos. Tudo isso depende do encéfalo, uma massa cinzenta protegida pelos ossos do crânio. Vamos observar aqui? Olha aí o cérebro. Ó, que visão, né? Como se tivesse cortado aqui. Representação de algumas partes que constituem o encéfalo. Nós vimos que o cérebro faz parte do encéfalo, não é? Aí aqui tem a descrição das estruturas do cérebro. Tálamo, hipotálamo, hipófise, bulbo. Olha aí, tudo isso dentro da nossa cabeça. No encéfalo, há várias regiões, todas trabalhando em conjunto. Então, veja algumas dessas regiões. Já começamos pelo cérebro. É a maior parte do encéfalo. O cérebro, olha aí, toda a massa cinzenta, né? É a maior parte do encéfalo. No cérebro estão as áreas responsáveis pelos sentidos: visão, audição, olfato, tato e gustação. Pela linguagem, escrita e falada, pelo raciocínio, pela aprendizagem, pela memória e pelo controle voluntário dos músculos, entre outros. Tá vendo como o cérebro é importante? Responsável por tudo isso, né? Por todos os sentidos, pela linguagem, né? Pelo raciocínio, aprendizagem. Então, ele é uma máquina, não é? Outra parte, né? Além do cérebro, tem o cerebelo, que nós já vimos aqui na estrutura, né? Olha aqui, cerebelo. Controla a postura, o equilíbrio do corpo e coordena os movimentos, trabalhando em conjunto com o cérebro. Então, olha aqui, coladinho no cérebro. O bulbo, nós já vimos que é esse aqui, né? O bulbo controla a parte involuntária da respiração, os batimentos do coração, a pressão do sangue, o refluxo da tosse e do espirro, além de regular a salivação, o ato de engolir e outras funções do sistema digestório. Então, também fundamental, né, para o bom funcionamento do nosso corpo, é o bulbo. E agora vem o tálamo. O tálamo recebe mensagens dos órgãos dos sentidos. Nome bonito, né? Tálamo. E as transmite para as regiões apropriadas do cérebro. Então, ele recebe mensagem dos órgãos dos sentidos e envia ao cérebro. O hipotálamo, entre outras funções, ele controla a temperatura do corpo, a digestão, a sede, a fome e, com o bulbo, os batimentos do coração e a pressão do sangue. Também regula a produção de hormônios da hipófise, que é a glândula endócrina. A hipófise, vocês verão que ela é bem fundamental para a produção de hormônios, né? Na fase da puberdade. Vocês verão isso mais adiante. Mas como você acaba de ver, o encéfalo controla muitos órgãos e funções do corpo. Por isso, acidentes que causam lesões nessa região podem levar à morte ou afetar seriamente muitas funções do corpo, né? Então, eu sei que vocês já ouviram falar, assim, de pessoas que bateram a cabeça, né? Num acidente, caíram, bateram a cabeça, não conseguem andar, não conseguem falar, ou fica em coma muito tempo nos hospitais. Então, assim, é uma área, embora ela seja protegida, né, pela caixa craniana, né, o crânio funciona como uma caixa mesmo para proteger toda essa região, não é à toa, porque ela é tão importante, ela controla todo o nosso corpo. Então, se o nosso cérebro não estiver bom, com certeza o nosso corpo vai ser bem afetado, né? Dependemos muito deles. É tanto que vocês veem, assim, que determinada pessoa teve morte cerebral, então não adianta mais fazer nada, porque o cérebro é o que comanda todo o nosso corpo. Então não dá para viver dessa forma. Mesmo que o resto do corpo esteja bem, não tem como. Gente, agora nós vamos seguir para a atividade. Na página 144, não é? Nós vamos responder da primeira à terceira questão. A primeira questão.
No caderno, escreva quais dos itens a seguir fazem parte do sistema nervoso central e quais fazem parte do sistema nervoso periférico. Nós vimos lá no início da aula, né, que o sistema nervoso ele pode se apresentar em central e periférico. Alguns órgãos fazem parte do sistema nervoso central e outros fazem parte do sistema nervoso periférico. E nós vamos identificar o que cada um deles aí faz parte, do qual sistema. Embora nós só tenhamos falado o início do sistema nervoso central, né? Nós já vamos identificar quais dessas estruturas aí fazem parte já desse sistema. Então, a letra A, o encéfalo. Nós falamos sobre encéfalo, não foi? Então, encéfalo faz parte do qual sistema, gente? Do nervoso central ou do nervoso periférico? Nós vimos que é do central. Então, vocês podem responder aí na letra A, sistema nervoso central, certo? E nós focamos apenas no encéfalo, não é? Lá no início da aula. Mas na introdução, ele já mostra quais são os órgãos que fazem parte desse sistema. Então, nós vamos já responder a letra D, que é a medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central. Só esses dois, o encéfalo e a medula espinal, fazem parte do sistema nervoso central. A letra B e C, né, se não fazem parte do central, claro, né, só vão fazer parte do sistema periférico. Então, vai ser A, sistema nervoso central, B, sistema nervoso periférico, C, sistema nervoso periférico, né, os nervos cranianos e nervos espinhais, do sistema nervoso periférico. E a letra D, sistema nervoso central. Vamos lá, vamos seguir? Segunda questão. A poliomielite é provocada por um vírus que se instala no sistema nervoso e destrói os neurônios. Sabe que doença é essa, não é, gente? É a paralisia infantil. Essa doença tem cura? Não, né? Mas tem vacina, não é? Então, a doença pode ser prevenida. Explique por que essa doença pode causar a paralisia muscular. O que é que tem a ver o sistema nervoso com a paralisia muscular? Vamos lá? Vamos responder? Olha só. A poliomielite pode provocar paralisia porque compromete os nervos que estimulam os músculos estriados esqueléticos responsáveis pela movimentação voluntária do corpo. Os nervos não controlam o nosso corpo, não é o sistema nervoso que controla todo o nosso corpo, né? Como vimos anteriormente. Então, não tem como a doença atacar, né, destruir os neurônios e não acontecer nada com a pessoa. Infelizmente, deixa a pessoa sem movimentos. Hoje, né, graças a Deus, graças à ciência, né, que criou a vacina. Vocês lembram que tem a vacina do Zé Gotinha? É justamente para poliomielite, né? Então, graças à vacina, nós não vemos mais tantos casos assim. Acredito que já teve um período que ela foi erradicada. Acredito que hoje não veja mais isso. A gente não encontre mais ninguém. Mas, assim, pessoas que já são adultas, né, que ou não se vacinaram, ou no período que a doença era mais frequente, com um bracinho sequinho, ou a perna, né, e acaba ficando deficiente. Gente, a questão 3 agora, a última, né, dessa aula. O professor perguntou à turma que problemas uma pessoa com lesão no cerebelo teria. Alguns estudantes disseram que ela não seria capaz de respirar. Outros, que ela não seria capaz de ouvir. E outros, que ela não seria capaz de coordenar os movimentos do corpo. Outros, que ela perderia a memória. Então, qual dessas respostas é a correta? É só vocês lembrarem do que nós falamos a respeito do cerebelo. Qual é a função desempenhada por ele? Coordenar os movimentos do corpo. Ela coordena o equilíbrio, não é? Então, a resposta correta não seria capaz de coordenar os movimentos do corpo, tá bom? Então,
vamos parando por aqui, não é? Essa é a nossa primeira aula semanal e já já nós voltamos na nossa segunda aula. Então, tchauzinho.